Veja só, aqui está a lista dos 5 times que mais cobraram lances livres nos últimos anos. Como pode ver, os 5 primeiros em ambos os anos tentaram cerca de 23 a 24 lances livres por jogo. Parece normal, né? Mas agora dá uma olhada nisso, na época em que estou fazendo este vídeo. Na temporada 2025 a 26, quase um terço já passou, e 24 times tentam ao menos 23 lances livres por jogo. O top 5 agora está assim, um aumento absurdo no número de lances livres tentados. Não foi só para alguns times, mas todas as equipes da liga experimentaram esse aumento inexplicável nas tentativas de lances livres. O ritmo acelerou um pouco, mas ainda não justifica isso. Então, por quê? O que pode ser uma explicação razoável para isso? Se você assiste a NBA regularmente, isso pode começar a te irritar, diferente de um espectador casual, com todos os atrasos, as paralisações e as interrupções. No entanto, se você se lembra de alguns anos atrás, Adam Silver e o escritório da NBA fizeram um esforço conjunto para reduzir o número de lances livres. No verão de 2023, eles adicionaram penalidades caso um jogador ofensivo exagerasse o contato para cavar uma falta. E eles pararam de marcar o movimento de hip-through como falta de arremesso, aquele movimento infame que ficou famoso com Kevin Durant e Chris Paul. Essas mudanças respondem às reclamações dos torcedores sobre muitos lances livres que deixavam os jogos lentos. E funcionou até certo ponto. Mas agora a epidemia de lances livres voltou com força e incendiou o cenário da NBA. Desta vez, porém, as causas são diferentes. Vamos analisar 3 razões principais para essa nova epidemia de lances livres. Quem teve um terceiro quarto impecável erra 2 lances livres decisivos. A regra do high five? Você talvez não tenha ouvido falar disso, e tudo bem, a maioria das pessoas não ouviu, porque passou despercebido. No início da temporada, a National Basketball Association criou uma nova regra diante do aumento dos arremessos de 3 pontos e times com média de quase 40 por jogo. O jeito mais comum de defender é girar, fechar e contestar, como se fazia antes. Quando um defensor corre para contestar, ele pode acabar fazendo algum contato acidental com a mão do arremessador. Desde que não acerte o pulso ou braço deles, o contato é legal. Chamava-se high five porque você podia bater na mão de alguém sem problemas. Hoje, isso não acontece mais. Monty McCutcheon, vice-presidente sênior e responsável por mudanças nas marcações de faltas. Monty McCutcheon declarou em setembro de 2025, uma falta defensiva será marcada nesta temporada. Sobre esse tipo de contato, isso é interessante. É uma daquelas mudanças que fazem questionar o motivo da liga ter feito isso. Por que agora marcam falta ao acertar a mão de alguém, se nos últimos 50 anos isso não importava? Encontrei um artigo de Colin Ward Henninger que cita as reclamações de Steve Kerr à NBA como motivo para a nova regra. Lembrei de momentos tensos nos playoffs de 2025 entre Houston Rockets e Golden State Warriors. Essa série foi muito física. E houve momentos em que Dillon Brooks acertou a mão de arremesso do Steph Curry nos arremessos de salto, a mesma mão em que Curry tinha uma lesão persistente no polegar. Esta noite, ele disse que achou que você estava tentando atingir intencionalmente o polegar do Curry. E o Kerr foi questionado sobre isso e disse, isso acontece pela liga. Se você vai jogar machucado, sabe? Se eu tivesse o tornozelo machucado, atacaria ele sempre. Árbitros geralmente não marcam falta nisso porque a mão é considerada bola. E era normal acertar a mão deles depois do arremesso, mas Brooks exagerou e foi super agressivo com isso. Steve Kerr achava que ele tentava machucá-lo de propósito. Após isso, Steve Kerr pressionou a diretoria da liga para mudar a regra e impedir que defensores atinjam suas mãos. O pedido foi atendido. Segundo a NBA.com, jogadores de ataque sofrem 17 faltas a mais em arremessos de média distância e também mais em tentativas de 3 pontos. Agora, com o tempo, isso deve voltar ao normal à medida que os defensores se acostumarem com essa nova mudança, mas ainda assim apresenta um novo nível de cautela do qual eles precisam estar atentos. Agora, não é mais permitido fechar a marcação de forma imprudente e mirar nas mãos, prática comum de defensores agressivos. Acho que, em teoria, é uma boa distinção. Se jogadores se aproveitarem dessa regra para machucar alguém, isso deve ser penalizado. Mas no fundo da minha mente, eu fico tipo, ok, bem, os ataques da National Basketball Association já são tão eficientes quanto jamais foram, e isso apresenta mais um obstáculo para os defensores ficarem atentos. Claro, não foi apenas a regra do high five que aumentou os lances livres na liga. A pontuação hiper-eficiente dos armadores fez com que o ataque ficasse mais eficiente do que nunca, com a linha de frente desse avanço sendo liderada pelos armadores e alas da NBA.
é o seguinte: na maior parte da história da NBA, pivôs lideraram em eficiência, pois pontuam mais perto da cesta, salvo raras exceções. Por outro lado, os alas e armadores eram frequentemente culpados por arremessarem demais de média e longa distância e por não passarem a bola o suficiente para os pivôs. Até Kobe foi criticado no início da carreira por isso, algo comum hoje. Veja só. Dos 25 jogadores com melhor pontuação na liga, 12 são armadores ou alas mais que os 7 do ano passado e 6 do anterior. Isso é insano, ao dobro de armadores e alas no topo do ranking de eficiência. Você conhece os lances livres secretos. Para ser mais eficiente, o armador precisa sofrer mais faltas. Todos estão começando a perceber isso. Luka Doncic, Donovan Mitchell e Anthony Edwards têm suas maiores médias na carreira. Nas tentativas de lance livre, Austin Reeves está cobrando o dobro de lances livres do que nunca antes. Jaylen Brown fez recentemente uma declaração polêmica sobre Shai Gilgeous-Alexander. Para ser jogador mais valioso e estar no topo, é preciso vender a alma e virar um cavador de faltas. Jaylen Brown também está superando seu recorde de tentativas de lance livre, com cerca de 2 a mais que em qualquer temporada anterior. Não digo que isso seja novo, muitos jogadores já tentaram cavar faltas e enganar a marcação antes. Há pouco tempo, James Harden foi criticado por todos os métodos que usava para conseguir faltas, mas foi isso, ele foi crucificado. Ele era odiado pela liga, pela mídia e torcedores de outros times por isso. Com o tempo, as análises apontaram que esse é o jeito ideal de jogar, tornando isso comum no esporte. Jogadores estão mais confortáveis em exagerar o contato e buscar faltas, pois os dados comprovam isso. É a forma mais eficiente de pontuar, especialmente para bons arremessadores de lances livres, como muitos armadores, a regra do high five. Em teoria, acho que essas duas coisas estão definitivamente correlacionadas. O aumento da defesa agressiva. Você conhece a frase? A NBA é uma liga de imitação. Sempre que um time tem sucesso, outros times tentam replicar isso. O exemplo mais famoso é o Golden State Warriors. Steph Curry e o arremesso de 3 pontos mudaram o basquete como nunca antes. Desta vez é diferente. Os dois times finalistas de 2025 eram muito diferentes em vários aspectos. Mais uma coisa que eles tinham em comum era a maneira como jogavam na defesa. Eles eram ferozes e agressivos. Apesar das reclamações de outros times sobre o excesso de fisicalidade, é preciso responder sendo ainda mais físico. Um aspecto disso é o uso cada vez mais frequente da marcação-pressão em toda a quadra. Os Pacers usaram muito essa estratégia até as finais, e agora outros times passaram a adotá-la na temporada regular. Como mostra este gráfico do jornalista da NBA Kevin O'Connor, essa tendência está crescendo e deve seguir aumentando. Outro ponto é a vontade incansável do OKC de pressionar e forçar turnovers, uma estratégia que criou, sem dúvida, a defesa mais sufocante que vimos em muito tempo. Apesar do destaque do superastro, a defesa foi quem carregou o time. Assim, outros times da liga notaram o sucesso do Pacers e do Thunder. Apesar de não conseguirem imitar o jogo das estrelas, podem tentar copiar sua defesa. Palavra-chave: tentar. Só porque tentam, não quer dizer que fazem bem. No ano anterior, os árbitros marcaram uma média de 37,2 faltas por jogo. Agora esse número aumentou para mais de 42 faltas por jogo. Nos 10 primeiros dias da temporada, os árbitros já marcaram quase 46 faltas por jogo. Os times de toda a liga estavam defendendo como se fosse playoff e alguns estavam sendo abertamente físicos. Mas, como a regra do high five, os times levam tempo para se ajustar. Levam tempo para descobrir com o que eles podem se safar e com o que não podem. Eles podem tentar defender de forma agressiva, mas sem exagerar para não serem marcados por faltas. No papel, todas essas 3 razões estão relacionadas entre si: a regra do high five, o aumento da defesa agressiva e a hipereficiência do armador moderno. Todas são causas e efeitos da tendência da liga de mais faltas e lances livres. Talvez esse seja o caminho inevitável para o qual a NBA está indo. Alguns dizem que a popularidade da liga tem diminuído. Sinceramente, não acredito que isso seja verdade na temporada 2025 a 26. Na verdade, relatórios mostram que a audiência está no seu ponto mais alto. Faz tempo que não era assim. Apesar de todas as paralisações e faltas marcadas, o esporte continua tão popular quanto sempre foi. Então, não vejo a National Basketball Association tentando mudar isso de qualquer forma. É isso aí, pessoal. Me contem o que vocês acham nos comentários. Você acha que isso será um problema em 1 ou 2 anos se a tendência continuar, ou já virou o novo normal? Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!